Hoje nós vamos falar sobre a carteira de um membro do canal. Eu estava conversando com ele em off, tá? E ele vai começar agora em janeiro de 2025 a ser um investidor também. Viu o canal, ficou motivado, quer criar sua renda passiva, quer ter mais dividendos, ele quer crescer esse patrimônio ali, porque ele também não acredito muito na nossa aposentadoria geral, né, pessoal? Então aqui o conteúdo do canal é sempre voltado para você, investidor que quer renda passiva, carteira previdenciária, dividendos de formas diferentes, seja com ações, fundos imobiliários, qualquer ativo aí de renda variável ou renda fixa, tá? E ele tinha uma graninha lá separada, então, de R$7.000, e ele decidiu, por conta própria, já fazer a sua própria diversificação da carteira. Me mostrou, pediu pra gente trazer aqui pro canal para conversar, que é a opinião de vocês também, então acho interessante vocês deixarem no comentário aqui o que vocês acham dessa carteira, se ela ficou realmente muito arriscada ou não, se tá mais tranquila mesmo, o que ele quer. E um dos objetivos dele, ele precisa de um dinheiro para curto prazo e um dinheiro para longuíssimo prazo. Então, toda vez que você for começar a investir, você tem que ver essa análise interna sua. Então, você tem lá o seu dinheiro disponível, você precisa criar ali as suas divisões, né? Curto, médio e longo prazo, para que você aloque esse dinheiro num lugar interessante onde você não perca a rentabilidade sobre ele, né? Então, quando você quer um dinheiro de curto prazo, você comprar ações, fundos imobiliários, talvez não seja um cenário tão interessante, porque pensa, agora nós estamos num cenário mais negativo, onde os fundos imobiliários estão performando negativamente, as ações, a maioria delas também vem performando negativamente, né? Eu falo assim, em termos de cotação, as empresas seguem ali lucro atrás de lucro, mas quem investiu, por exemplo, em junho e está agora com a carteira negativa, se você fosse desfazer-se das suas ações, você iria perder rentabilidade, iria perder dinheiro, tá? De curto prazo, né? Então, por isso que você precisa dividir nas suas caixinhas. Para isso que existe a renda fixa também, para você deixar ali a sua reserva de emergência, reserva de oportunidades, tá? Ou um dinheiro guardado qualquer que você precise para daqui a algum tempo, para fazer uma viagem, por exemplo, tá? Não é para ficar comprando ação, fundo imobiliário com o dinheiro que você vai precisar no curto prazo. Aprendi isso apanhando, beleza? E olha só, ele começou aqui então a sua carteira com R$7.000, né? 7.031 mais precisamente, e ele tem 70% investido em renda fixa através do Tesouro Direto, 15% em ações, 13% em fundos imobiliários. Então o que dá para perceber é que, e pelo que ele me disse também, é que ele vai precisar desse dinheiro em 2026 e quer deixar ele guardado num lugar que seja interessante em termos de rentabilidade. Ele mesmo alocou lá no Tesouro Direto, tá? É o que é uma maneira ali de usar ele mesmo, que eu venho explicando aqui, no curto prazo. Então ele deixou um pedacinho da sua carteira em ações e outro pedacinho em fundos imobiliários, porque ele quer se expor a esse mercado de renda variável, e como isso é uma pequena parte da sua carteira, somando ali menos de 30%, isso vai mexer pouco no seu patrimônio, tá? Tende a ter uma carteira com maior segurança. Então, para quem gosta de começar a investir, para quem quer estar exposto às ações, fundos imobiliários, ETFs, renda variável de forma geral, e não quer ter essa instabilidade muito grande na oscilação do seu patrimônio, né? Tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre, ele vai deixar a maior parte disso de renda fixa, porque vai segurar essa rentabilidade, tá? E ele tá com essa divisão aqui, bem interessante, né? De uma forma mais segura, ali ações, fundos imobiliários e Tesouro Direto. Para a parte das ações, o que ele tem de segmento na carteira? Ele tem banco, em 26%, minerais metálicos, 25%, energia elétrica, 24%, exploração e refino e distribuição de petróleo, com 23%. Então a gente vê que é uma carteira que está na parte de ações mescladinha ali entre commodities e setores financeiros e de energia, né? Setores perenes e setores não perenes. Então, pode ser que seja interessante, né, pessoal? Para fundos imobiliários, ele tem 46% em fundos de tijolo, 29% em fundos de papel e outra que 23%, eu acho que isso é um fiagro, tá? Então, ele também está criando essa resiliência nos fundos imobiliários, pegando uma parte de tijolo que tem uma maior segurança, segundo alguns analistas, viu? E para a gente entender essa carteira, então a gente precisa fazer ali a estratificação dos seus ativos, né? Ações, fundos imobiliários e renda fixa. O que ele tem disso? Então, ó, aqui partindo para as ações, ele tem, olha só, Banco do Brasil, Vale, Alupar e Petrobras. Fundos imobiliários, MXRF, CPSH, SNEG e GARI. E Tesouro Selic 2029. Tá? Parte das ações, pessoal. Banco do Brasil, um banco resiliente,
um dos mais descontados hoje em termos de PL, para poder investir e ter dividendos constantes, né? A gente tem aqui Vale 3, commodities, muito relacionado ao minério de ferro, vai ondular um pouquinho na carteira, mas hoje, custando R$55, ele está comprando na sua mínima, então pode ser interessante ali, vem pagando um dividendo também bastante atrativo, né? Quase 10%, né? Aqui o Banco do Brasil também 10%, então ele está com a carteira com yield até interessante para quem não precisa tanto desses dividendos, né? Porque ele tem grande parte disso da renda fixa. A Lupar ali para segurar o segmento de energia para ele, tá? Não paga um dividendo tão agressivo assim porque ela está investindo muito agora e vai continuar investindo de agora para frente. Tem vídeo da Lupar aqui de todos esses ativos. Petrobras também, um pouquinho mais arriscado também, mas vem pagando ali, pelo menos que pagou nos últimos 12 meses, 21% em dividend yield. Então ele criou uma carteira aqui de ações, metade resiliente perene com a Lupar e Banco do Brasil, que é banco e energia elétrica, que tem rentabilidade, que dá uma segurada na carteira. Ele quer dar uma arriscada, eu acho, em Vale e Petrobras ali pegando seus preços mais baixos para conseguir ter uma rentabilidade futura mais interessante, e nesse meio tempo ele vai recebendo ali os dividendos conforme as empresas vão reportando a sua lucratividade, tá? Isso que eu vi aqui para eles, e mesmo que sejam ações um pouco mais arriscadas, acredito eu que como 70% da carteira já está no ativo muito seguro de renda fixa, ele optou por tomar essa decisão por querer aproveitar talvez um desconto maior no valor de algumas ações, como a da Vale, por exemplo, né? Se fosse começar uma carteira só de ações, por exemplo, talvez não seriam os melhores ativos para se começar, mas depende muito do horizonte com que cada um vê, né? Então, no longuíssimo prazo, essas ações vão se pagando ali de forma constante, tá? Para fundos imobiliários aqui, ele diversificou, acho que inspirado na carteira do canal, tá? Ele se inspirou aí, não é sugestão de investimentos, os vídeos que eu faço, mas tá aqui, né? E MXRF é um fundo de papel misto, híbrido, né? Tem o CPSH, que é um fundo interessante, novo, de shoppings também, base 10, todos são base 10 aqui. O SNEG, que é o Fiagro, eu falei, que estava lá no Outros, e o Gari 11, que é logístico e varejo junto. Então ele quis criar essa diversificação nos seus fundos imobiliários. Então está começando bem até, né? Para quem vai começar agora, não entende muito de investimentos e tal, está começando a estudar mais afinco, viu todos os vídeos do canal. Tesouro Direto é Tesouro Selic básico ali, liquidez diária, o que é interessante, caso precise desse dinheiro ali, 5 mil. Então ele dividiu 5 mil reais em renda fixa, R$1.000 em ações, R$1.000 em fundos imobiliários. Segundo ele, ele quer fazer reaportes mensais ali na parte de renda variável, um pouquinho de ações, um pouquinho de fundos imobiliários, e deixar esse dinheiro, esses 5 mil guardadinho lá, rendendo, dando uma rentabilidade que hoje tá interessante, né, pessoal? Selic com projeções aí absurdas, né? Então, cada vez mais a carteira dele vai ficar rentável, até mais do que algumas ações ali no curto prazo, tá? Então, aprenda a dividir seu dinheiro de curto, médio e longo prazo, porque você vai alocá-lo melhor dentro da sua carteira, tá? Entenda o que eu disse aqui. Só pra gente ver essas 4 empresas dele aqui rapidinho que ele tem na carteira hoje. Mesmo assim, todas estão super descontadas, né? Com preço-lucro abaixo de 10, que é o parâmetro que eu gosto de usar, tá? Com EV/EBITDA baixo também. A gente tem aqui um dividendo super atrativo entre elas ali. A gente vê que são empresas que entregam margem líquida interessante e entregam ROIs atrativos também, ROI acima da renda fixa, né? Olha só, Petrobras entregando 21%, Vale 23%, 15% do Banco do Brasil, né? Quase 16%, e a Lupar entregando 12,2% de ROI, pelo menos que é o que foi nos últimos 12 meses, entregando crescimento de receitas e lucros, né? Então são empresas assim para se pensar para daqui a 10, 15 anos e deixar ali, né? Então a gente pensa que algumas empresas têm um maior risco, como no caso da Petrobras, por exemplo, já performou de forma ruim, né? Chegando a custar abaixo dos R$10 ali em 2015, 2016, por aí, mas agora retomando esse lucro. Do todo o período que ela tem disponível ali, só 50% de rentabilidade, sem contar a distribuição de dividendos, tá? Então tá pegando ali, não tá comprando no topo máximo, mas também não tá aquela barganha toda, mas é uma empresa que nos últimos 12 meses entregou 21% de yield, ela nunca pagou dividendos de forma constante, né? Só de 2021 para cá, então não tem um histórico tão perene assim. Então, uma empresa um pouquinho mais arriscada, a meu ver, nesse sentido, mas com PL de 5, daqui a 5 anos ele vai rever esse dinheiro que ele investiu lá
na Petro. E lembrando também que é um pedacinho só da carteira dele que está exposto à Petrobras, né? Empresa que de 2009 para cá vem um pouquinho ondulatória nas suas receitas e lucros, mas agora de 2021 para cá cresceu bastante, né? Empresa que está querendo diversificar ali os seus segmentos. Ela trabalha em maior parte ali refino, transporte e comercialização de combustível. Então, pessoal, espero que você tenha entendido a carteira dele. Ele está ali focado em renda fixa, 70%, e um pouquinho exposto a ações em fundos imobiliários para receber esses dividendos, fazer os seus reaportes. Aí é uma carteira que tem o quê? Um perfil mais conservador, porque em maior parte é a renda fixa, que ele vai ali garantir uma rentabilidade sem tanta volatilidade, né? Ainda mais investindo no Tesouro Selic, e ele vai estar participando também um pouquinho ali do mercado acionário entre as ações e fundos imobiliários, tá? Deixa para mim no comentário o que você achou dessa carteira, onde você mudaria, lembrando de todas as características que eu fui falando ao longo do vídeo, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia, cada dia tem um vídeo diferente, tá, pessoal? Gostou do vídeo? Considere se tornar membro do canal. A gente vai conversar lá na aba de membros, tá? Interessante. Faça ali o canal crescer também, ajude a eu me doar mais por vocês aqui, fazer vídeo cada vez melhores. Hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.